Olá, boa noite. Boa noite. Os médicos afirmam que o quadro de saúde do Papa piorou. Francisco teve uma crise respiratória asmática prolongada e recebeu transfusão de sangue. Os terroristas do Hamas libertam os últimos 6 reféns israelenses da primeira fase do cessar-fogo, em troca de centenas de presos palestinos. Nossos correspondentes mostram o que os alemães esperam das eleições de domingo, que vai definir o novo governo. No Brasil, o fenômeno que está dando um refresco a uma das capitais mais quentes do país. E você vai ver também os blocos de carnaval já tomam as ruas uma semana antes da abertura oficial da festa. O filme brasileiro O Último Azul conquista o grande prêmio do júri no Festival de Cinema de Berlim. Você vai ver tudo isso agora, no Jornal Nacional. Um novo boletim médico do Papa informou hoje à tarde que Francisco teve uma crise respiratória asmática prolongada. Pela primeira vez em 8 dias de internação, os médicos usaram a palavra crítico para descrever o quadro do Papa. Uma nota curta, mas de grande impacto. As condições do Papa Francisco continuam críticas, portanto, como explicado ontem, ele não está fora de perigo, diz o texto. Esta manhã, o Papa teve uma longa crise respiratória semelhante à asma e precisou de oxigênio de alto fluxo. Os exames de sangue indicaram uma plaquetopenia associada a uma anemia que exigiu uma transfusão de sangue. O Papa Francisco continua acordado e atento e passou o dia na poltrona, mesmo sofrendo mais do que ontem. No momento, o prognóstico é reservado, concluiu a nota. Como explica a pneumologista brasileira Margarete Dal Como, oxigênio a alto fluxo significa uma quantidade de mais de 10 litros por minuto. Então, não há dúvida que, clinicamente, isso representa um agravamento muito agudo em relação ao boletim que nos foi apresentado ontem. Ele já deveria estar usando oxigênio esses dias todos, porque é normal, porém precisou de usar uma quantidade de litros por minuto muito maior. Certamente uma quantidade pequena de oxigênio não foi suficiente para manter um equilíbrio hemodinâmico e, portanto, foi usado oxigênio de alto fluxo, que é um procedimento comumente utilizado, porém em pacientes graves. Já a plaquetopenia é uma queda no número de plaquetas no sangue, as células responsáveis pela coagulação. Em entrevista à Globo News, o pneumologista André Nathan Costa explicou que, neste caso, pode indicar gravidade do caso. Acredito que o grande problema da plaquetopenia, nesse caso do Papa, pensando aqui através das notícias que a gente recebe, não é exatamente o risco de sangramento, mas as plaquetas caem quando você tem um quadro respiratório, um quadro infeccioso. Isso indica uma gravidade maior, indica um acometimento sistêmico, um acometimento mais importante que não está só restrito no pulmão. O boletim desta manhã havia informado que o Papa tinha descansado bem na noite passada. Ele está internado há 8 dias na Policlínica Gemelli, em Roma, por uma bronquite que evoluiu para pneumonia nos 2 pulmões. Com o seu problema respiratório, a sua idade. Ontem, os médicos do Papa informaram que ele não estava fora de perigo, mas que não corria risco imediato de morte. Como aconteceu no domingo passado, a participação do Papa Francisco na oração do Ângelus é prevista somente através de texto. As palavras do Papa, escritas, serão divulgadas amanhã ao meio-dia no horário italiano, 8 da manhã em Brasília. O grupo terrorista Hamas libertou hoje mais 6 reféns israelenses como parte do acordo de cessar-fogo. Em troca, Israel se comprometeu a soltar 602 prisioneiros palestinos. Mãos nervosas e olhares fixos na televisão, até que sai a notícia e vem o alívio, as lágrimas.
Essa foi a reação da família de Tal Shoham, o primeiro refém a ser solto hoje em Gaza, depois de 505 dias em cativeiro. A esposa dele e os 2 filhos também tinham sido levados do kibbutz Be'eri em 7 de outubro de 2023, mas foram libertados 50 dias depois, na primeira trégua entre Israel e o grupo terrorista. Amigos e parentes de Avera Mengistu cantaram e dançaram enquanto assistiam à sua entrega à Cruz Vermelha. O etíope israelense de 39 anos, que tem um transtorno mental, entrou em Gaza por conta própria em 2014 e estava detido desde então. Já em Israel, Avera ganhou abraços apertados dos irmãos. Cerca de 2 horas depois, foram libertados outros 3 israelenses sequestrados no festival de música no sul de Israel, no dia em que os terroristas do Hamas assassinaram 1.200 pessoas. A multidão na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, comemorou, com gritos e aplausos, a volta para casa de Elia Cohen, de 27 anos, Omer Wenkert, de 23, e Omer Shem Tov, de 22. Sonhei tanto com isso, vocês nem imaginam, ele disse aos pais no primeiro abraço em 15 meses. Nós também, eles responderam. O último refém a ser solto hoje foi Hisham al-Sayed. O beduíno árabe-israelense estava detido desde 2015, depois que entrou sozinho em Gaza. O Hamas libertou Hisham sem fazer uma cerimônia pública, ao contrário de todas as outras libertações que foram usadas pelos terroristas como uma espécie de espetáculo midiático, algo duramente condenado por organizações de direitos humanos. A primeira etapa do cessar-fogo ainda prevê a devolução de 4 corpos de reféns israelenses até o próximo fim de semana. Na segunda fase, ainda em negociação, seriam libertados todos os outros reféns que seguem em Gaza. O acordo prevê que Israel solte hoje 602 prisioneiros palestinos, entre eles 24 mulheres e crianças. Essa mãe diz que mal pode esperar a hora de abraçar o filho mais velho. Hoje mais cedo, o exército de Israel confirmou que o novo corpo enviado ontem à noite pelo grupo terrorista era mesmo da refém israelense Shiri Bibas, que morreu em cativeiro ao lado dos 2 filhos pequenos. Um homem fez uma cuidadora de idosos refém numa agência bancária na zona sul do Rio. Carla Cruz de Lima sacava dinheiro quando o homem a ameaçou com cacos de vidro. Depois de 1h30, ela reagiu e tentou escapar. Nesse momento, policiais dispararam 3 tiros contra Ismael Fonseca da Silva, que tinha dormido na calçada em frente ao banco. Os agentes resgataram Carla, que sofreu cortes nas costas, no braço e no pescoço, mas sem gravidade. Ismael morreu no hospital. Foram sepultados hoje os corpos dos 12 jovens mortos num acidente entre um caminhão e um ônibus no interior de São Paulo. Parentes e amigos chegaram no início da manhã para prestar as últimas homenagens. São Joaquim da Barra tem pouco mais de 48 mil habitantes. E logo o salão do clube ficou lotado para o velório de 10 vítimas do acidente. As famílias de outras 2 vítimas preferiram fazer cerimônias separadas no velório municipal. No começo da tarde, todos já tinham sido sepultados. Mesmo depois dos enterros, muitas pessoas trouxeram coroas de flores aqui para a entrada do cemitério. Homenagens que simbolizam a tristeza e a comoção de uma cidade inteira. A gente viu esses estudantes nascer na cidade, sabe? São Joaquim parou, tá triste, tá em luto. Na noite de quinta-feira, os jovens estavam num ônibus voltando de Franca, onde estudavam, quando o veículo foi atingido por uma carreta. O motorista do caminhão, Evandro Rogério Leite, está preso preventivamente por omissão de socorro, lesão corporal e homicídio culposo, sem intenção de matar. Ele ainda vai ser interrogado formalmente. No momento da prisão, ele disse que um desnível na pista causou o acidente. A polícia investiga se houve imprudência do motorista.
Amanhã, o Fantástico denuncia uma fraude na EJA, a educação de jovens e adultos. Gente estudando em 2 cidades ao mesmo tempo. Dezenas de pessoas mortas matriculadas com presença registrada e até notas nas provas. Seu pai morreu em que ano? Morreu no ano 2017. Nossa equipe viajou mais de 2.000 quilômetros para saber como esses alunos fantasmas surgiram no censo escolar. Se você está defendendo que essa lista existe, a gente podia ir na casa de um por um, vamos? Assim, você está fazendo o seu trabalho, eu vou fazer o meu. Atentado fake. A confissão do criminoso que participou de uma armação para tentar reeleger o ex-prefeito de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Atirei. E meu intuito não era tipo deixar feliz ninguém. E eu que foi eu disparo primeiro. O doutor Drauzio Varela conversou com a cantora Lecha sobre os problemas de saúde que levaram a bebezinha dela a morrer apenas 3 dias depois do parto. Eu estava ali lutando semana a semana para segurar a gestação. Em um resgate dramático, bombeiros salvam um menino de 12 anos que foi arrastado pela correnteza no litoral de São Paulo. Foi forte, hein? Parabéns, cara. Tá chegando a hora. Nossos repórteres estão em Los Angeles para mostrar as curiosidades na terra do Oscar. De drinks inspirados nos filmes ao cardápio da festa das celebridades. Mais de R$1.000 para uma pizza. Por conta disso aqui, ó, caviar. É a grande noite do cinema, é Fantástico, que começa um pouco mais tarde, às 8h40. A gente se vê. Daqui a pouco, o Rio Grande do Sul vive a 3ª onda de calor do ano. E o fenômeno que está garantindo dias mais amenos em uma das capitais mais quentes do país. Os moradores do Rio Grande do Sul já estão enfrentando uma nova onda de calor, a 3ª desde janeiro. Sábado de sol na capital gaúcha. Todo mundo tenta se refrescar como pode. Esse casal trouxe os cachorrinhos para passear, mas cuidando do calor. A gente tenta sempre andar na sombra, a gente sempre carrega uma água aqui na bolsinha, então a gente sempre tenta oferecer para eles. E quando chegar em casa também a gente deixa eles num chão de piso frio, que eles se deitam e esfriam a barriguinha, que é ali que eles transpiram. A Tatiana aproveitou a sombra do parque. Não adianta a gente achar que está muito calor, porque a vida segue igual, né? Todos os sábados a gente está sempre aqui tomando nosso chimarrão, curtindo essa natureza maravilhosa. Porto Alegre teve temperaturas acima dos 30 graus nessa tarde. Na orla do Guaíba, poucas pessoas se arriscaram a praticar atividade física. Quem enfrentou o calor buscou se proteger da melhor forma possível. Tem que andar sempre com água, né? Traz um dinheirinho se precisar comprar, de repente, uma água de coco, alguma coisa. Boné, protetor solar, óculos e é isso. Essa é a 3ª onda de calor extremo no Rio Grande do Sul desde o início do verão. E a previsão para os próximos dias é de temperaturas até 5 graus acima da média para essa época do ano. As altas pressões tropicais do hemisfério sul estão mais fortalecidas e isso favorece fevereiros, verões mais quentes, ondas de calor surgem e a consequência é diminuição da precipitação, altas temperaturas e um impacto direto na natureza, no ambiente, sociedade, natureza, economia e por aí vai. Na cidade uruguaia de Rivera, na fronteira com o Rio Grande do Sul, um dos itens mais procurados nos free shops tem sido o ar-condicionado. O Diego e o Justino vieram de Garibaldi, na Serra, e encontraram aparelhos pela metade do valor. Tá bem difícil, né? Então, estamos ali comprando porque não tem como aguentar, né? Na cidade vizinha, Santana do Livramento, a Bruna encontrou uma ajuda doce e gelada. Só com sorvete, porque com essas temperaturas que tem feito, só um sorvete para a gente poder enfrentar esse calorão, né? O Oswaldo veio do Rio de Janeiro e hoje mora aqui. Nem o carioca tá resistindo ao calor do Rio Grande do Sul. É, rapaz, tá complicado. Ainda mais a gente que trabalha ao ar livre aí, tem que usar muito protetor solar, beber muita água, porque tá complicado. Quente demais. Enquanto boa parte do país sofre com o calor, uma das cidades mais quentes do Brasil teve uma trégua nos termômetros. Assistindo ao jornal, Dona Carmen ficou surpresa com as alterações do clima.
Cuiabá sendo a capital mais quente, né? Cuiabás é conhecido. 2025 começou com um alívio para os cuiabanos. Manhãs e noites têm registrado temperaturas amenas, em torno de 23 graus. Olha, à noite realmente dá para dormir sem ar. Esses dias, graças a Deus, o tempo está bem maleável. Nós estamos realmente no fresquinho. Esse período aqui está gostoso, tá bom. Bom para quem gosta de fazer exercícios ao ar livre ou encontrar os amigos no parque. Pois é, o pessoal falou que tanto Cuiabá era tão quente que a gente mandou um pedacinho nosso para eles lá, entendeu? A gente tá bem aqui, tá muito legal aqui. Caminhamos de manhã, caminhamos à tarde, tá tranquilo. Cuiabá tá bom. Se fosse ano todo era melhor, né? Mas não é, né? Mas essa época aqui é muito bom. Em média, as temperaturas máximas em Cuiabá estão acima dos 30 graus ao longo de todo o ano. As maiores são sentidas entre agosto e outubro, período de pouca nebulosidade e quase nada de chuva por aqui. No verão, as correntes de umidade trazem muitas nuvens para a região central do país e muita chuva. Segundo os meteorologistas, é essa combinação que ajuda a barrar o calor excessivo. A chuva, ela funciona também como um regulador térmico, então ela ajuda a segurar um pouquinho, ajuda a retirar o calor da atmosfera e aí acaba resfriando e diminuindo assim, esse calor que a gente sente também. As temperaturas que são registradas nos termômetros. E quando fizer aquele calorão, quem é daqui já sabe como enfrentar. Então, a gente já está acostumado com calor, então a gente já fica precavido para isso, né? Já para a gente já passar pela onda de calor já. Água bastante, sim, todo dia, todo momento, toda hora. Tem que se proteger. Vamos ver como é que fica o tempo nesse domingo? Thiago Scheuer, boa noite. Oi, Ana, boa noite para você também, para o Fachel. Para você que está com a gente. As temperaturas continuam altas amanhã em todo o país, com destaque para áreas da região sul que enfrenta uma nova onda de calor, como a gente viu agora há pouco. Essas temperaturas acima do normal vão durar até quarta-feira que vem em todo o Rio Grande do Sul, sul e oeste de Santa Catarina e divisa com o Paraná. Domingo, muito quente nas gaúchas Porto Alegre e São Borja e nas catarinenses Itapiranga e Caibi. Temperaturas chegando até os 39 graus. Amanhã à tarde, as máximas também disparam nessas capitais. 36 em Cuiabá, 34 em Goiânia e também em Campo Grande, 33 lá em Vitória e 32 em BH. Em Salvador, máxima também de 32 graus, com chuva isolada para refrescar e sensação de 35. Domingo perfeito para curtir uma praia, como por exemplo a Praia da Boa Viagem. Mar vai estar tranquilo, mas atenção, índice ultravioleta fica extremo. No Rio e em São Paulo, domingo com calor de 36 e 31 graus e atenção, porque tem temporais isolados à tarde nas duas cidades. Por falar em temporais, é entre o norte e o nordeste que eles continuam mais generalizados, pegam toda essa área em vermelho, que vai do Ceará, passa pelo Tocantins, Maranhão, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. As capitais que estão dentro dessa área são Manaus, Belém, Palmas e São Luís. Você vai ver aqui no próximo mapa, aí sim, a quantidade de chuva, até 45 milímetros. Também chove, só que de forma mais isolada entre Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e em toda essa área verde que vai até o Rio Grande do Norte. E aí, a partir de segunda-feira, os temporais vão voltar a atingir o centro-sul do Brasil. Pelo menos até a próxima quinta-feira, vai chover com mais frequência entre o sudeste e o centro-oeste. E lembrando que a chuva ainda continua bem presente entre o nordeste e o norte do país. Mas mesmo com mais chuva espalhada pelo Brasil, o calor não vai dar trégua. Olha só São Paulo, 33 graus na segunda-feira e bastante chuva nesses próximos dias. Porto Alegre chega aos 38 na terça, com pancadas mais isoladas para tentar dar uma refrescada. Bom domingo para você e para vocês também, Ana e Fachel. Boa noite, Thiago. Muito obrigado. E pela primeira vez, o Brasil se tornou o maior exportador de algodão do mundo, resultado de décadas de investimentos em tecnologia no campo. É um trabalho manual e cuidadoso para desenvolver novas variedades de algodão que vão cobrir de branco terras do Brasil. Em Trindade, Goiás, fica uma das 5 empresas de pesquisa de melhoramento genético de sementes da pluma. A gente busca hoje materiais ou plantas que se adaptam às diversas regiões do nosso país, que sejam altamente produtivas e também agreguem cada vez mais em qualidade de fibra, para atender não só o mercado interno nosso,
como também o mercado externo. No campo, a produção vem batendo recordes sucessivos, o que tornou o Brasil o maior exportador de algodão do mundo, desbancando os Estados Unidos, que por mais de 20 anos lideravam o ranking. Na realidade, o Brasil vem se posicionando no mercado já com muitas atividades e muitas estratégias para chegar a esse momento. Então começa desde a seleção da variedade, preparo do solo, o manejo desse cultivo como um todo, depois processo de colheita, beneficiamento, tudo isso impacta para ter um bom resultado da safra. A qualidade do algodão produzido aqui no nosso país tem despertado o interesse da indústria têxtil em várias partes do mundo. A fibra brasileira é considerada muito resistente. A espessura e o comprimento dela também atendem às exigências do mercado internacional. É para ver de perto como funciona toda essa cadeia produtiva que os compradores estrangeiros estão desembarcando no Brasil. A qualidade do algodão, depois de ver pessoalmente, eu posso dizer que é de uma qualidade extremamente superior, disse a compradora de Bangladesh. O paquistanês também se surpreendeu e disse estar impressionado com a capacidade de plantio de algodão aqui e a quantidade de tecnologia usada. 150 países já compram o algodão brasileiro, mas a intenção é conquistar novos mercados. Para isso, a pluma é testada em laboratórios como esse, onde ganha um selo de qualidade. Aqui é o trabalho final. Aqui a gente está comprovando que aquele produto ele é de qualidade. O comprador, principalmente o comprador externo, ele quer ter essa certeza que esse análise está sendo feito de forma correta e com equipamentos de última geração. Se depender de pesquisas e da disposição do agricultor, o Brasil promete seguir na liderança mundial de exportação por muitos anos. O algodão brasileiro tem qualidade e tem preço, né? Então ele é bem demandado. Nos torna competitivos mundialmente a nossa fibra. Daqui a pouco, a eleição geral na Alemanha. O filme brasileiro O Último Azul conquista o Urso de Prata no Festival de Berlim. Os alemães vão às urnas amanhã em uma das eleições mais importantes da história recente do país. Os grandes assuntos da campanha foram imigração e a economia em crise, como mostram os enviados especiais a Berlim, Rodrigo Carvalho e Ross Salinas. Comida fisga, cativa, convence, mas só quando é muito boa. Alemão ama a culinária síria. A Malaqué já cozinhou até para a ex-primeira-ministra Angela Merkel, que em 2015 abriu as portas da Alemanha para refugiados. A nossa amiga de Damasco, capital da Síria, foi embora do país às pressas em 2012, durante a Guerra Civil, como tantos outros fizeram. Fui primeiro para a Jordânia e em 2015 me refugiei aqui na Alemanha. Berlim é como uma ótima amiga, mas Damasco é minha mãe. Mesmo longe da mãe, ela conseguiu reinventar a vida. No mesmo ano, 2018, escreveu o livro e teve o primeiro filho. O restaurante é sucesso. O Tarek é advogado e ativista de direitos humanos. Adora Berlim, aprendeu a falar alemão em 6 meses, mas não tem sua história legal para contar. Em 2021, ele anunciou candidatura ao parlamento da Alemanha. Ele sonhava em entrar para a política. Queria ser a voz dos refugiados no parlamento. Mas ele recebeu tanta ameaça, mas tanta ameaça, que desistiu. Era muito discurso de ódio. Gente dizendo que sabia onde eu trabalhava, onde eu morava. Tarek também é daquela leva de 2015. No total, naquele ano e em 2016, a Alemanha de Angela Merkel recebeu 1.200.000 refugiados, a maioria da Síria, do Afeganistão e do Iraque. A Alemanha mudava de cara. De lá para cá, o mundo também mudou. O discurso anti-imigração ganhou muita força. Muitos eleitores falam que a imigração sobrecarregou serviços públicos e que a criminalidade aumentou, mesmo que estatísticas não confirmem uma relação direta com a chegada dos refugiados. Atentados recentes, alguns cometidos por imigrantes que pedem asilo no país, aumentaram a sensação de medo e inflamaram a extrema-direita.
O partido AfD, Alternativa para a Alemanha, liderado por Alice Weidel, está em segundo lugar nas pesquisas. Alice Weidel é uma mulher lésbica, casada com uma imigrante do Sri Lanka, né? Ela é uma pessoa que projeta uma imagem diferente da imagem clássica da AfD, né? Uma tentativa pragmática da AfD de se apresentar como mais palatável ao público alemão. Nessa véspera de eleição, Berlim viu manifestações a favor e contra a AfD. Apesar de não ter chances reais de chegar ao poder, a legenda caminha para o seu melhor resultado da história dentro do parlamento, numa sociedade ainda dividida. Desse lado aqui ficava a Alemanha Ocidental democrática. Do outro lado, a Alemanha Oriental comunista. Durante quase 30 anos, atravessar de um lado para o outro, como eu vou fazer agora, era considerado crime, podia acabar em tragédia. Hoje o que sobrou aqui do Muro de Berlim virou esse mural a céu aberto. Esse país aqui, que já foi dividido por um muro, agora discute, ainda que simbolicamente, erguer uma nova barreira para impedir a entrada de imigrantes. E não só a extrema-direita. Partidos tradicionais da Alemanha estão debatendo como criar regras contra a imigração irregular. Quando a economia vai mal das pernas, esse discurso ganha força. A Alemanha está em crise. Aumento do preço da energia, juros altos. Até a famosa indústria alemã perdeu força. A economia alemã, terceira maior do mundo, encolheu nos últimos 2 anos. O atual governo de Olaf Scholz começou a ruir quando ele demitiu o ministro da Economia, que defendia uma política de austeridade forte. Os deputados aprovaram uma moção de desconfiança contra Scholz e o parlamento acabou dissolvido. Agora o partido dele aparece em terceiro nas pesquisas. Quem está na frente é a União Democrata Cristã, CDU, partido de Angela Merkel, hoje liderado por Friedrich Merz, provável futuro primeiro-ministro. O jantar da Malaqué está saindo. Ela e o Tarek são amigos. Esse aqui é o melhor restaurante sírio de Berlim. Eles falam de como a sociedade alemã hoje precisa dos sírios. Dos médicos, por exemplo. Eu sou sírio e alemão. Não acho que a extrema-direita vai dominar. A maior parte das pessoas entende o valor dos imigrantes. A gente é parte desse país. O filme brasileiro O Último Azul, do diretor Gabriel Mascaro, conquistou hoje o Urso de Prata no Festival de Berlim, um dos mais importantes do cinema mundial. O Último Azul é uma coprodução da Globo Filmes. Um dos mais importantes festivais de cinema do mundo completou 75 edições. E hoje o festival anunciou os vencedores. O norueguês Dreams, de Dag Johan Egerhard, venceu o Urso de Ouro. Ele faz parte de uma trilogia sobre os dilemas humanos. The Silver Bear Grand Jury Prize goes to The Blue Trail. O brasileiro O Último Azul conquistou o Urso de Prata, a segunda premiação mais importante do festival. Berlim traz boas recordações ao cinema brasileiro. Central do Brasil, em 1998, e Tropa de Elite, em 2008, conquistaram o Urso de Ouro. Agora, o evento celebra o filme de Gabriel Mascaro, uma coprodução Globo Filmes. O Último Azul se passa numa Amazônia no futuro. A senhora não devia estar na colônia, não? Falta menos de uma semana. É para uma colônia na região que o governo transfere idosos para passar seus últimos anos de vida. Teresa, interpretada por Denise Weinberg, se recusa a aceitar esse destino e embarca numa viagem pelos rios antes de perder a liberdade. Rodrigo Santoro, o amazonense Adanilo e a cubana Miriam Socarrás também estão no elenco. Antes da premiação principal, O Último Azul já havia conquistado o prêmio de melhor filme pelo júri ecumênico, concedido a obras que sensibilizam os espectadores pela temática espiritual, humana ou social. Também venceu o prêmio dos leitores do jornal Berliner Morgenpost. Olha, um reconhecimento como esse, é o grande prêmio do júri, é algo muito relevante, é um momento, um marco histórico para o cinema brasileiro e quem ganha é a cultura do nosso país. O Último Azul tem previsão de estreia no Brasil ainda este ano e já foi vendido para mais de 15 países.
Ganhar o Urso de Prata é uma alavancada no cinema brasileiro genial, depois do Ainda Estou Aqui. Eu acho que nós estamos numa fase muito boa de colocar essa cultura brasileira aqui fora, em Berlim, colocar nas telas de Berlim o nosso filme é um prazer inominável. A gente fez um filme com muita sinceridade, muito carinho, muita verdade, e a gente espera que esse filme toque o coração do brasileiro, que foi para eles que a gente fez esse filme. Veja a seguir os gols de sábado pelos estaduais. Os blocos agitam os foliões pelo Brasil. O sábado de carnaval tomou conta de cidades pelo Brasil. Só em São Paulo foram cerca de 100 blocos. O carnaval de rua se espalhou por todas as regiões de São Paulo. O público curtiu pagode e axé com o bloco Casa Comigo em Pinheiros. O funk agitou a Barra Funda no bloco do MC Daniel. Thiago Abravanel fez uma homenagem ao avô, Silvio Santos. O microfone, o terno desconstruído, porque nesse calor não dá para usar terno. 601 blocos estão programados para agitar São Paulo até o dia 9 de março. 101 somente hoje. Falando em homenagem, o Ritalina tomou outra avenida da capital paulista. São 10 anos tocando os hits de Ritalina. Mais da rainha do rock nacional no Rio de Janeiro. Dessa vez em forma de boneco gigante e nas fantasias do bloco O Céu na Terra. O Simpatia Quase Amor, um dos mais tradicionais da cidade, tomou as ruas de Ipanema. O bloco A Favorita tocou funk. Cerca de 50 desfiles agitaram o Rio hoje, o mesmo número de Belo Horizonte. Destaque para o Mamá na Vaca, um dos principais de BH, que desfila com instrumentos acústicos sem trio elétrico. Em Olinda, os bonecos gigantes apostaram corrida e os foliões encararam as tradicionais ladeiras da cidade. É São Paulo, mas pode chamar também de Pernambuco. Alceu Valença arrastou uma multidão aqui no Parque do Ibirapuera, inclusive pessoas que vieram lá de Pernambuco, como a Nete, que mora há 35 anos aqui em São Paulo. Como é que é para você estar aqui em São Paulo assistindo um show do Alceu Valença? Para mim é um presente do meu Pernambuco, do meu maravilhoso Nordeste. Há 15 anos, o Carnaval de Rua de São Paulo cresce sem parar. Uma mistura dos carnavais de diversas regiões na maior cidade do país. Passo para as pessoas aquilo que o carnaval fez comigo. A regionalidade, ela se torna uma universalidade no momento em que ela tem uma plataforma de lançamento. E um dos maiores blocos do Nordeste levou mais de 500 mil pessoas para o carnaval antecipado na orla de Maceió. O dono da festa se destaca no meio da multidão. Patrimônio imaterial da cultura de Alagoas, o Pinto da Madrugada é o maior bloco de rua do estado e foi inspirado no Galo da Madrugada de Recife. São 26 anos de tradição. Há mais de 20 anos a gente sai desse bloco, só amigos, família, e para viver e alegrar o mundo. Esse ano o desfile do Pinto da Madrugada trouxe o tema Lá Vem o Pinto Trazendo a Felicidade. Os carros alegóricos são um show à parte. Eles representam um pouco da história de Alagoas por meio da arte e cultura. São quase 10 horas de frevo sem parar. Animação do começo ao fim. 15 orquestras com mais de 900 músicos animadíssimos. E os foliões aproveitaram para caprichar nas fantasias. Hoje foi do amor, fantasia do amor. Outros homenagearam os trabalhadores da construção civil e o folclore alagoano. Para aguentar essa maratona de frevo, tem que ter muita disposição. No Pinto da Madrugada, meu filho, é diferenciado. Tem energia de sobra. A energia de sobra, cadê minha galera? Pra vibrar, cantar, dançar, se alegrar, porque o Pinto da Madrugada é a alegria do Nordeste de Alagoas. E falta uma semana para o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. E nessa reta final, olha,
Cada minuto importa para quem trabalhou, se esforçou o ano inteiro, sonhando com o título. Agora é afinar os instrumentos, acertar o ritmo, refinar os passos. Na Acadêmicos do Grande Rio, os 270 ritmistas trabalham dia e noite para chegar à harmonia perfeita. A gente não dorme, a gente não come, a gente não malha, não faz nada. A gente vive full time para a escola, full time para a bateria. Vê o nylon de tamborim se está tudo certo, se está com a logo bonita, se está tudo bem afinado. Nesses últimos dias de preparação, as escolas de samba se concentram nos detalhes. É hora de lapidar o trabalho que começou há meses. Os ensaios ficam ainda mais frenéticos e varam a madrugada. Uma forma de esconder os encantos que só podem ser revelados no momento certo, aqui na Avenida, com a torcida do público e a avaliação dos jurados. As surpresas que a comissão de frente da Viradouro está preparando, concorrente nenhum tem acesso. Os ensaios da atual campeã do Carnaval Carioca só começam depois da meia-noite. A gente ensaia justamente de madrugada para que esses segredos fiquem guardados a 7 chaves. A gente sabe da curiosidade da galera, a gente sabe a expectativa que se tem hoje em cima desse quesito. Então, realmente, se esconder agora faz parte do jogo, né? Os 27 bailarinos vivem uma verdadeira maratona. São cerca de 6 horas de ensaio por dia. Muitos ainda trabalham fora. Apesar de a gente estar muito cansado, já são o quê? 1h pouca da manhã, a gente está começando a ensaiar aqui, porque a gente já ensaiou lá no Sambódromo. Todo mundo fala assim, tá acabando, mas quando fala tá acabando parece que é pior, porque é a época que a gente mais ensaia. Para o primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira, equilíbrio, ritmo e sintonia precisam andar juntos. Parceiros há 9 anos, Marcelo e Sid Clay carregam o escudo do Salgueiro. Eles ensaiam repetidas vezes para garantir os 40 pontos no pavilhão. Essa é a fase crucial do trabalho, né? A gente tem que ter a parte mental, né, a parte emocional muito bem estabilizada para que a gente não deixe isso se perder e a gente fique nervoso, ansioso e isso acabe atrapalhando o nosso rendimento. Dedicação movida pela energia e esperança das comunidades, que já estão com sambas enredo na ponta da língua, só esperando para soltar a voz. No banho de cheiro, na encruzilhada, espuma meu mar, beija todo mundo levar me leva. A expectativa melhor possível, o coração tá batendo a 1000. A folia, gente, a folia é a melhor coisa do mundo. No futebol, os campeonatos estaduais se aproximam das fases finais. Primeiro jogo das semifinais do Gaúcho, Caxias e Internacional. Vitinho driblou o zagueiro e bateu colocado para fazer Internacional 1-0. De novo Vitinho, ele tentou o chute e o goleiro Vitor Golas espalmou para dentro. Final 2-0 para o Inter. Petrolina e Sport pela última rodada da primeira fase do Pernambucano. Atêncio fez 1-0 para o Sport. Gonçalo Paciência aumentou. Pablo recebeu o lançamento, passou pela marcação e marcou o terceiro. Vinícius Brito descontou no fim. Sport 3, Petrolina 1. Nas quartas de final, o Sport vai enfrentar o Decisão. Última rodada da primeira fase do Baiano. Atlético de Alagoinhas e Vitória. Val Soares bateu forte e fez o único gol do jogo. Vitória 1-0. O Vitória volta a enfrentar o Atlético de Alagoinhas, dessa vez na semifinal. De cabeça, Thiago fez 1-0 para o Bahia contra o Juazeirense. Cauli fez uma linda jogada e bateu rasteiro. 2-0 para o Bahia, que na semi vai encarar o Jacuipense. Agora o Mineiro, América e Cruzeiro, segundo jogo da semifinal. Marlon recebeu na entrada da área e chutou no cantinho. América 1-0. Lucas Romero arriscou de longe e empatou para o Cruzeiro. A decisão foi para os pênaltis e Marlon, na última cobrança, deu essa cavadinha que confirmou o América na decisão. 4-2. O adversário na final vai ser o Atlético Mineiro. Rony marcou primeiro contra o Tombense. Roger Carvalho, contra, fez o segundo para o Galo, 2-0.
O Flamengo recebeu o Maricá. Gerson marcou primeiro do Flamengo. Depois da confusão na área, Léo Ortiz só tocou para o gol. No segundo tempo, Arrascaeta fez o terceiro. Luiz Araújo passou por 2 jogadores e mandou bonito. Matheus Gonçalves tabelou, driblou o zagueiro e encobriu o goleiro. Golaço do Flamengo, 5-0. Com a vitória, o Flamengo ficou com o título da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. O Esporte Espetacular de amanhã vai falar também de campeonatos estaduais e tem ainda outras atrações. Tem pressão. Pega ele, Vitinho! Concentra! Tem fé. E tem vibração. Oi, gente, boa noite. A série Festivais vai ao Rio Grande do Sul. Você vai ver como famílias inteiras se preparam para um festival de tradições gaúchas e como o esporte está envolvido nisso tudo. Exige muito esforço da nossa perna, é como se fosse um jogador de futebol, é gratificante igual. Dos campos de pelada de todo o Brasil vai sair mais um campeão do troféu Golaço da Várzea. E amanhã, dentro do Esporte Espetacular, depois de Viver Sertanejo, os jurados revelam os candidatos. Boa sorte, mas é só o golaço que eu escolhi aqui. Valeu, tamo junto. E o Jornal Nacional de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Muito boa noite, um bom domingo.